Fala rapaziada, tranquilidade. Como é que vocês estão, meus amigos? Galerinha, videozinho de hoje aí vamos falar sobre Flamengo de olho em atacante argentino do futebol inglês. Por falar em futebol inglês, volante ex-Flamengo, falando em Flamengo novamente, está sendo comprado aí por um clube espanhol. E esse mesmo clube espanhol também tem negociações com outro jogador brasileiro. Vamos falar aí sobre torcida do São Paulo. Ai, totalmente nervosa e irritada aí com Dória. É, São Paulo, a pior notícia é sempre a próxima. Complicado. E vamos falar sobre Fred, ex-Manchester United, que hoje está no Fenerbahçe da Turquia, está negociando sua volta ao futebol brasileiro. E por último, João Pedro, querendo jogar em clube grande da Espanha. Meus amigos, antes de começar o videozinho, gostaria de pedir aí para quem ainda não me ajudou, bora lá dar essa fortalecida, ajudar aí no crescimento do canal. Canal que eu comecei há pouco tempo, mas há pouquinho em pouquinho eu vou crescendo aí em números de inscritos. E para todo dia eu estar melhorando aí e procurar sempre deixar vocês bem informados e com as minhas opiniões. Eu daqui com meu videozinho informando, opinando e vocês aí podendo opinar também. Porque acho que o bom do futebol é isso, né? Além da gente poder comemorar as conquistas dos nossos times, a gente sempre poder estar dialogando. Beleza, rapaziada? Então, bora pro vídeo. Amigos, Fred, ex-jogador do Manchester United, está negociando sua volta ao futebol brasileiro para jogar no Atlético Mineiro. Ele que já manifestou o desejo de voltar para o Atlético, seu clube de coração, e as conversas estão aí bem adiantadas para que depois da Copa do Mundo ele se torne jogador do Atlético Mineiro. Eu acompanhei ele na época de Manchester United. O futebol inglês é um futebol que eu assisto bastante. Jogava bem na época, tanto que chegou aí para a seleção brasileira, né? Mas hoje não tenho muito o que eu dizer, é porque o campeonato turco eu não acompanho muito. Então, não tenho como dizer como é que tá o desempenho dele. Cara, assim, para estar voltando pro futebol brasileiro, porque provavelmente não tem mais mercado na Europa. Mercado que eu digo assim, um mercado de primeiro nível, né? Espanha, França, Itália, Alemanha, a própria Inglaterra. Então, provavelmente deve estar voltando pro futebol brasileiro por isso. E jogador nessa idade volta para ganhar um troquinho bom, que não vai voltar para ganhar merreca, e encerrar a carreira. E esse tem sido a tendência do nosso futebol, né? Os garotos bons vão embora cedo e os que voltam já voltam com a idade avançada e muitas vezes não conseguem fazer muita coisa. E agora é esperar para ver, né? Tomara que dê certo, porque eu gosto de sempre ver o futebol brasileiro melhorando, porque o nosso nível tá horrível. Atlético de Madrid, acertando a compra aí de João Gomes, ex-Flamengo, valorzinho da compra de 39 milhões de euros. E o Flamengo terá direito a 3,59 milhões. 3 milhões, ponto 59, né? Desculpe. Pelo. Desculpa. Pelo mecanismo de solidariedade por ter sido o clube formador. João Gomes aí que vem de boas temporadas no Wolverhampton. E acho que uma hora ou outra ele acaba saindo. Ou para algum time inglês, de ponta, ou para outro mercado aí. E o Atlético de Madrid também está negociando com o Porto a compra de William Gomes, garoto de 20 anos aí em São Paulo. Boa temporada aí, se destacou bastante. E valorzinho de mercado dele está entre 80 e 100 milhões de euros. Esse valor, fechando a compra, né, nesse valor aí, nessa base, o São Paulo tem 20% ficou com 20% dos direitos do jogador após vendê-lo para o Porto, somados a também um mecanismo de solidariedade, pode receber aí um valor aproximado de 100 milhões de reais. Graminha pro São Paulo, né? São Paulo tá aí contando moeda, de repente pode ajudar. É só saber como usar, né? O que parece que no São Paulo
Ali ninguém sabe. Hora é esperar as cenas dos próximos capítulos para ver como é que vai se desenhar isso aí. Meus amigos, falar em São Paulo, torcida tricolor bastante irritada aí com o zagueiro Doria. Ele que está aí na sua segunda passagem pelo São Paulo, bem a custo zero. A primeira passagem dele foi em 2015 e a coisa tá feia, né? Domingo ele falhou numa saída de bola, que claramente deu para ver ele olhando para um lado e tocando para o outro. Acabou tocando a bola no pé do jogador Fluminense, que se desenrolando no desenrolar da jogada, 2-0 pro Fluminense. Consequência, São Paulo perdeu o jogo. O gol ainda foi do São Paulo, foi dele, mas foi um que bateu na barriga e entrou, então não tem muito o que dizer. E ontem, São Paulo vencia por 1-0, já não fazia um jogo brilhante. Foi tentar cortar uma bola, a bola foi para cima, todo desajeitado, sobrou pro jogador do Milionários, que prosseguiu com o ataque, chutou a bola, acabou batendo dando uma leve desviada no Alan Franco, gol de empate. E só não ficou pior porque o jogador deles não teve competência, porque minutos depois o mesmo Dória fez um pênalti ridículo, pênalti totalmente ridículo de se fazer, e o atacante deles acabou chutando para cima. Senão a situação de São Paulo seria bem pior. São Paulo que ainda é líder do grupo, 9 pontos, Milionários 8, Orens tem 7 e Boston Rivers 0. Orens e Boston Rivers se enfrentam hoje e se o Orens ganhar, assume a liderança do grupo com 10. E todo mundo sabe que o Sul-Americano só passa o primeiro, né? O segundo disputa a repescagem aí com o terceiro na Libertadores. A sorte ainda do São Paulo é que na última rodada ele joga em casa e Orens e Milionários se enfrentam na casa do Milionários. Milionários também com chance de classificação, vai querer ganhar, então isso pode acabar ajudando São Paulo. Mas está na hora de parar de contar só com a sorte, né? Rival, tá na hora de dar jeito nesse time. E olha, tá feio. Meus amigos, Flamengo está de olho aí em Tati Castelhanos, jogador do West Ham que está praticamente rebaixado, jogador de 27 anos, argentino, que foi comprado em janeiro junto à Lazio por 29 milhões de euros. Temporada aí de 17 partidas, 5 gols, nenhuma assistência, 6 cartões amarelos. Flamengo que já se interessou pelo futebol dele em um outro momento e acredita que agora, como ele está perto de ser rebaixado, pode aí acabar sobrando, baixando o valor e o Flamengo se aproveitando disso para poder contratá-lo. É um jogador que eu já ouvi falar em algumas outras vezes. Acho que o Flamengo já se interessou uma vez e o Palmeiras também. Então, um jogador bem falado. Não posso dizer muito porque eu nunca vi, mas é um jogador que é bastante comentado. Então, acho que pro futebol brasileiro aí, de repente é uma boa. E pro Flamengo também, né? Então, esperar aí os próximos capítulos dessa situação pra gente ver como é que vai ficar. Pra mim é sempre bom quando vem um jogador competente, dependendo da posição, porque como eu falei agora há pouco, espero sempre que o nosso futebol melhore. Então, espera aí para ver o que vai se desenrolar. E para fechar aí, meus amigos, João Pedro, que foi comprado pelo Chelsea no começo da temporada por 55 milhões de libras junto ao Brighton, manifestou seu desejo de ir para o Barcelona. Chelsea promete fazer jogo duro, mas se for vendê-lo, já pelo que se informa, o valor de mercado está na casa dos 75 milhões de euros. João Pedro aí que não foi convocado para a seleção brasileira, né? Devido a isso, busca aí realizar um dos seus sonhos, que era jogar com a camisa do Barcelona. Para mim, eu acho que ele deveria ficar no Chelsea. Acho que o futebol inglês hoje é um dos melhores futebol que existe. É que o Chelsea está todo desorganizado, né? A mesma maneira que estava o Manchester United, que conseguiu dar uma erguida agora no final da temporada. Mas parte de direção, essas coisas que estão acabando com o clube. Mas de repente, uma mudança de ares para ele, que já foi dito que o Barcelona quer ele como prioridade para substituir o Lewandowski, pode fazer bem o garoto. Goleador ele é, muito bom também. Então espera para ver. Eu ficaria pelo menos mais uma temporada no Chelsea, mas se é o desejo dele, basta ver como é que vai ficar essa situação. Beleza, meus amigos? O vídeo de hoje é isso. Um grande abraço a todos vocês. Tamo junto.